De volta com o Educador Entrevista. Hoje a gente fala um pouquinho de terapia psicocorporal aqui na companhia do Renato Ferreira. Renato, obrigado pela participação, bom dia. Eu agradeço pela oportunidade novamente, bom dia. Bom, para quem não acompanhou a sua primeira entrevista, o que é a terapia psicocorporal, Renato? Sim. Para falar da terapia psicocorporal, vou dar alguns exemplos de como é a atuação de uma terapia nesse sentido, né? Então, muitas pessoas, elas procuram um acompanhamento, geralmente quando elas estão sofrendo, né, por alguma situação, ou emocional, concomitantemente com algumas alterações físicas, né, que não tem jeito de separar. E muitas vezes como um processo de crescimento pessoal, né, de desenvolvimento, né, dentro das relações. Enfim, a terapia psicocorporal, ela tem essa dinâmica onde o que se sente no corpo, o que se vive emocionalmente e o corpo, eles estão interligados, né? Então, e muitas vezes eles podem desequilibrar por alguma situação, uma depressão, né? Alguma perda, que alguns desarranjos físicos acontecem. Então, esse equilíbrio, ele é uma busca, tem uma intenção de uma busca no caso de um processo de desenvolvimento no sentido de buscar harmonia, né? Dando um exemplo aí que você coloca, né, muitas vezes, e a gente acaba vendo isso, a pessoa joga para o corpo muito das suas angústias, das suas frustrações, né? Então, tem pessoas que, sei lá, tem alguma desavença no trabalho, gera uma dor nas costas, né? Outra, uma dor de cabeça, as ações psicológicas começam a se manifestar fisicamente. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da depressão, né? Na depressão existem vários fatores que podem exemplificar o que você me falou. Por exemplo, na depressão, o indivíduo que está passando por um processo de depressão, que é diferente do estado depressivo, né? São duas situações diferentes. O indivíduo, ele vive muita angústia, muita tristeza, vários sentimentos de desvalorização, de baixa estima, um estado onde a cobrança é muito forte internamente, consigo mesmo, com o outro, né? Baixa resistência, vamos dizer assim, às frustrações, né? Você falou agora das frustrações no trabalho. Então, isso tudo pode acarretar no corpo, e muitas vezes acarreta, algum desarranjo que muitas vezes já vem acontecendo e a pessoa não está se dando conta, né? Então, isso pode acontecer. A pessoa vive alguma coisa no trabalho, alguma relação, e um órgão de choque, vamos dizer assim, por exemplo, na depressão, existem várias situações físicas que são detectadas em exames, né, pelos médicos. Então, alguns desarranjos, né, gastrointestinais, dores de cabeça, não que todo desarranjo gastrointestinal é uma depressão, mas é uma série de fatores que se somam, né? Dor de cabeça, dor nos ombros, dor na nuca, um cansaço, né, uma apatia, um desânimo, o corpo ele se desaba, né? Dores generalizadas podem acontecer, sono, então o sono pode ser um bom termômetro, né? Então, esses fatores, eles vão somando no corpo, por isso que nós, né, os terapeutas utilizam essa palavra, né, somatização, não de somar, né, mas de soma como corpo. Então, vai somatizando com uma soma de situações, né, que acontecem durante o percurso do indivíduo. E aí você coloca duas coisas, né? O processo depressivo, né, que seriam elementos desses que indiciam a depressão que a pessoa apresenta, né, que é diferente do estado, que é uma constância desse quadro. Não é o contrário. É o contrário? É o contrário, A depressão, ela tem esses vários, né, esses fatores que eu mencionei. O estado depressivo, ele pode acontecer em algum momento da vida. É um estado, É só um estado, depois ele pode sumir. Então, a pessoa tem uma perda muito grande e ela precisa passar pelo luto. O luto é um
um estado depressivo, precisa viver, né? A perda, a distância, o nunca mais, né? Isso é um estado. Uma melancolia que seria um luto mal elaborado, né? A pessoa perde alguém e não elabora, fica melancólico, esperando uma resolução, né? Isso também pode ser um estado, ela pode passar. Até em processos terapêuticos, às vezes um estado depressivo, ele é importante para a pessoa se reorganizar, né, em relação ao que está acontecendo junto com alguém, né, no caso de um acompanhamento. E nesse sentido, o estado ele pode ser lento, né, mas daqui a pouco ele passa, né. Muitas vezes se confunde esses estados com a depressão, então muitas vezes a pessoa busca ajuda num estado depressivo, mas ela não está em depressão, né? Enfim, mas os médicos eles estão bem atentos hoje a isso, né? Eles têm uma boa bagagem, né, para diferenciar. Né? Perfeito. Já no processo, então, como você coloca, tem uma constância desse quadro. Isso, seria a depressão em si, né? Que fica num ciclo, né? Num ciclo onde muitas vezes a pessoa não consegue sair, né? E busca muitas alternativas para sair, que muitas vezes não são as mais, não gosto de dizer essa palavra, adequada, mas que momentaneamente podem ajudar, né? É o que o Zé Ricardo coloca uma coisa interessante aqui, Renato. Hoje parece que tudo é diagnosticado como depressão, né? Então, às vezes, a pessoa está vivendo um momento, acho que como você citou aí, de luto, ou de uma perda, enfim, etc. E aí você tem um diagnóstico de depressão e se entra com um tratamento. Tem muito exagero hoje em dia também nisso. Né? Tem sim. O exagero ele pode partir de vários lados, né? Pode partir de quem faz o diagnóstico, o tratamento, ou da pessoa em si, como ela pode estar vivendo aquele estado depressivo, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa nunca sentiu nada, está bem, vive esse estado, agora estou em depressão, né? Aí procura o médico, olha, eu estou sentindo isso, mas eu estou em depressão, né? E aí o médico, se ele não faz uma peneira, ele, puxa, está em depressão mesmo, né? Então confunde-se, né? É a dupla que precisa chegar, né? O médico com a sua bagagem e o paciente com o seu pedido. Então o exagero acontece muito. Então as indústrias farmacêuticas estão aí, né, sempre apostas para ajudar, né? E as possibilidades de medicamentos, apesar de hoje o governo estar segurando um pouco algumas situações, mas há muitas possibilidades com o medicamento, né? Então o exagero ele tem os seus, né, os seus obstáculos aí que não é muito bom para esse tipo de diagnóstico, né, de estado depressivo. Sem dúvida. Até muitas vezes transformando um estado que teria o seu ciclo natural e terminaria num processo, né, porque fica tão agarrado. Sim. Nessa questão, né? Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Tem, por exemplo, em depressões distímicas, que eles falavam isso antigamente, né, que é o caso da depressão crônica, que a pessoa ela fica num estado por um bom tempo e às vezes não sabe que está com depressão. Isso também acontece ao contrário, né, o não exagero. E outros casos, como a perda, né, às vezes o sofrimento é tão grande que envolve tantos sintomas que pode também confundir. Isso pode acontecer, né, confundir um diagnóstico. Mas que conforme os retornos, né, um acompanhamento, vai se adequando ao tratamento, medicação se for o caso, né? Existem vários caminhos, né, de ajuda. E eu comentava aqui há alguns dias, em uma outra entrevista, sempre você tem alguns autores que falam um pouco disso, né? Que é lógico que você tem no dia a dia, na rotina das sociedades, os quadros e os momentos depressivos, mas como a gente entrou num período agora de crise econômica, e são períodos chamados de depressão, né? A gente também tem um boom nesses quadros, né? Como foi em 29,
etc. Agora a gente tem uma retomada disso, porque muitas vezes a questão econômica e estabilidade mascara também muito disso, né, Renato? Sim. Quando você falou, né, da depressão, nesse sentido, né, econômica, eu fico pensando na palavra em si para falar disso, né? Que ela vem do latim, se eu não me engano, né, de, que quer dizer retirada, e pressão, né? Retirada de uma pressão. Então, se você retira algo que pressiona, ela não tem força, né? Tira a pressão. Então, tirando essa força, o que tira essa força? Bom, estou em falta com dinheiro, com várias situações, né, que envolvam o dinheiro. Então, essa falta externa, ela muitas vezes ela casa com uma falta dentro. E isso é muito difícil de separar, porque fica muito forte o apontar a falta. É por causa da falta que eu estou em depressão. Mas, na realidade, essa falta, né, essa retirada de fora, também tem a ver com a retirada de dentro. E nesse desânimo, a pessoa não arranja uma ferramenta para transpor a falta de pressão, né? Claro, estou tendo uma visão otimista de uma pessoa que, bom, deixa eu me rever nesse local que está essa depressão externa para ver o que eu posso fazer. Claro que é diferente, não estou defendendo a falta externa, mas se o indivíduo não toma cuidado, ele entra em depressão, né, de algo que já está acontecendo, e aquilo ajuda é isso que está acontecendo. Então, é aqui fora que está provocando aqui dentro. O período catalisa essas questões que já estão lá. E é interessante que bate com um espectador aqui, né, ele pede para não se identificar, ele fala o seguinte: há muitos anos atrás, ele diz que vivia angustiado e com vários problemas familiares, né, e também no trabalho, até que ele foi demitido do trabalho e tomou uma atitude radical, né, se separou, né, deixou os filhos, ficou praticamente meses viajando, tentando se reencontrar aí. Depois de passar desse período de repensar, aí ele viu que o problema de fato não estava no trabalho, não estava na família, mas que estava nele. Sim. Né? E aí ele diz que aí, de fato, gerou uma depressão alta, porque aí, quando ele olhou para trás, ele percebeu o que ele tinha perdido, né, o que ele tinha aberto mão em função de tomar uma iniciativa nesse sentido, mas que foi um caminho interessante exatamente de se encontrar. Entendi. Então, nesse caso, eu acho, não tenho certeza, que a depressão para ele foi construtiva, né? Nessa parte onde ele fala, olha, eu estou me revendo no que eu fiz, né? Quando ele resolve jogar tudo para o ar, né? Que na psicanálise, por exemplo, tem uma fase do desenvolvimento chamada narcísica, né? Onde a pessoa começa a olhar para aquilo que ela quer realmente fazer, não agradar, né? Não ter um ideal para o outro, para a família, para o patrão, para o pai, mãe, né? Então, bom, não, eu fiz tudo isso em função do outro, é um exemplo, né? Agora eu não quero mais, eu quero fazer o que eu quero fazer, né? Estou dando um exemplo bem radical. E aí ele falou, não, vou viajar, vou largar tudo, né? Eu vou, não quero mais essa dor, vou embora. Com o tempo, ele vai ter um tempo para ficar com ele, né? Para conversar com as pessoas, e aí perceber, né, que essa dor que fez ele ir embora tem a ver com o desenvolvimento dele, das questões dele, com a parcela dele nas relações, né? Que tudo que acontece é uma via de mão dupla, tem, né, a pessoa e o outro. Então, muito cuidado também, porque a depressão ela pode ter um estado de culpa muito grande, né? Então, se a pessoa entra num local interno onde ela só se culpa e não se revê com o outro, ela
não tem um alcance de construção. No caso dele, ele, depois de um tempo, ele repensou. Não, fiquei mal, olha, fiquei muito mal, aconteceu isso, aquilo. Agora eu estou vendo a minha parcela, né, nas relações. Como eu posso lidar com essa dor, né, com essa dinâmica relacional que me fez ser desligado, né, ou que me desligaram, ou eu me desliguei. Então, na realidade, agora ele quer juntar os pedaços. Não, pelo que ele me falou aí, né? Agora eu vi que a coisa estava em mim. Aí é fantástico, porque agora ele pode olhar para ele. E é um quebra-cabeças, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa vivenciar outras questões para entender de fato o processo, né? Não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Não, não. Em processos terapêuticos, isso pode acontecer dependendo da pessoa e do momento que ela está. Num determinado período, né? Pode ser longo, curto, às vezes com medicação também, né? Em concomitância. Mas esse quebra-cabeça que você falou, na terapia, por exemplo, é um quebra-cabeça que é feito na relação também, né? Muitas coisas se vivem na sessão com o terapeuta, com a vida, né? E esse quebra-cabeça a dupla vai fazendo, né? E geralmente quem dá as peças é quem procura esse tipo de ajuda, né? Essa peça eu tenho, né? Qual mais que pode ter? Esse quebra-cabeça, uma hora ele fala assim, encaixou, né? Que é o chamado insight, né? Sente no corpo, encaixou, agora eu estou sentindo como foi, né? E muitas vezes dá até um alívio, né? Porque a pessoa entra num estado de insight, né? Uma iluminação, né? Que ela alcança. Não é fácil esses momentos de chegar. É um quebra-cabeça bonito, viu? Um quebra-cabeça muito bonito, porque muitas pérolas são tiradas desse baú, né? Sem dúvida.